Aí, tá gravando. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu contar. Te contar sobre a minha família, pra você entender como que eu senti vontade de te conhecer a sua história. Uhum. O meu avô já faz 1 ou 2 anos que ele faleceu. Aí um tio meu descobriu um terreno do meu avô e correu atrás de gente pra poder comprar o terreno, mas ele só foi ver gente pra comprar, nada mais. E ele conseguiu gente pra comprar o terreno. Só que aí uma tia minha, que tinha todos os documentos, tudinho, decidiu, ficou com raiva do meu tio e também da minha mãe, porque ela entendeu que queria vender o terreno escondido dela, só que não era. Resultado, minha tia vendeu o terreno e no dia seguinte que aconteceu, bateu na porta dela a polícia e uma pessoa. Uhum. Porque na verdade o terreno não era do meu avô. Sério? Minha tia teve que devolver o terreno. E o dinheiro? E o dinheiro? Não, minha tia, o terreno vendeu, né? Minha tia teve que devolver o dinheiro e mais uma moto cara que ela pegou. Ixi. Imagina. Aí quando eu ouvi a sua história, assim, o que eu sei da sua história? Que no caso você tinha comprado um terreno, Uhum. trabalhou 3 anos pra levantar uma grana pra começar a fazer sua casa, né? Sim. Aí eu gostaria muito de saber, assim, como que foi pra você lá atrás, desde o início, assim, você tendo que trabalhar. Como que era? Você tinha sua filha e começou a trabalhar de diarista. Como que surgiu sua vontade de comprar um terreno? Quem comprou o terreno foi minha mãe, né? Porque eu trabalho desde quando eu era mais novinha, que eu vendia balinha lá no Marista. Aí como desde eu aprendi a vender balinha, então a única profissão assim que eu já tive foi vender balinha. Aí na época que minha mãe comprou o lote pra mim, eu não sabia que eu tava grávida da minha mais nova. Eu tinha uma já de 6 meses e tava grávida da outra e não sabia. Só que aí minha mãe veio e me ajudou. Ela comprou e começou a construir sozinha. Aí ela me ajudou, aí ela pegou e falou: a casa é pra você, que ela ficou me incentivando. Falando: a casa é pra você e pra suas filhas. Aí eu peguei e foi o que me deu vontade, né? Aí eu comecei. Aí eu ajudei ela, botei as telhas, comprei as vigotas, comprei tudo. Aí, como eu não tinha na época, eu era de menor e arrumar serviço de menor é muito difícil. E ainda mais com a menina, igual eu tinha a Stephanie. A Stephanie tinha 6 meses, ninguém contratava assim. E eu ainda estudava, eu tive que parar de estudar na época, por causa que teve um dia que não teve ninguém para olhar a Stephanie, eu peguei e fui pra escola, eles não deixaram eu entrar na época, né, porque não podia. Aí eu peguei e desisti de estudar. Aí assim que a casa tava assim, mais ou menos pronta, que foi no ano retrasado, aí a minha filha tinha acabado de nascer, aí eu de depressão pós-parto, eu desisti da casa, não queria mais, ela ficou parada aqui um tempo sem terminar. Aí eu não conseguia ficar com a minha filha, só conseguia ficar com a outra. Minha mãe cuidou da Maria pra mim, porque eu dei depressão pós-parto. Meu leite secou, na época nós não tinha condição, eu tive que. A minha sorte foi que, como eu fazia tratamento com a psicóloga da UBG, né? Ela pegou e colocou que era pra ser rápido, pra pegar o leite da Maria. Aí ela pegou e conseguiu leite não pra mim. Até um ano eu ganhei leite não de graça. Mas se não fosse a ajuda dela também, nem seria o que tinha dado naquela vez, não. Como tudo tinha começado a dar certo, né? Eu tinha voltado pra escola, minha mãe tava me ajudando, eu tava construindo a casa, tava trabalhando certinho. Pra mim tava tudo uma beleza. Aí quando deixou no reboco, até a água eu tinha que botar num balde e lavar as vasilhas, os trem tudo, né?
Aí eu entrei pra dentro da casa. Aí, como eu não tinha mais como pagar aluguel, né? Eu comecei a construir minha casa devagarzinho. Aí, e foi assim. E de lá pra cá eu tentei construir. Aí em novembro, calma aí, né? Aí em novembro eu coloquei a cerâmica. Consegui colocar a cerâmica. Aí, né, em dezembro, no dia 30 de dezembro de 2024, foi que apareceu uma moça aqui, mas o pai dela, falando que era o lote era deles. Aí eu sem entender nada, já tinha a documentação do lote 29, né? Eu tenho tudo. Aí eu peguei e mostrei. Ela pegou e viu, aí ela foi comigo lá na prefeitura. Chegou lá e descobri que a casa estava no lote errado, aí eu entrei em desespero. Eu quase desmaiei Quase desmaiei assim, porque meu marido conseguiu me acalmar. Porque é desesperador, né? A gente custa conseguir alguma coisa e no final ter que destruir tudo de novo. Mas e como que foi assim a chegada dela aí? Ela chegou aí calma, de boa? Ou ela chegou já eufórica, a dona? A moça chegou calma, agora o pai dela não. O pai dela, mas aqui já tá construído também, que não sei o quê. E eu peguei, eu no meu canto, né, sem entender nada, com os documentos e tudo mais. Aí depois eles passou uma semana, 2 semanas que o SBT veio aqui, eles pegou e apareceu aqui de novo. Aí ele pegou e falou, você vai querer o contrato de 3 meses pra você sair daqui? Aí eu falei, não, o advogado falou pra mim que não funciona assim, que tem um processo e nesses processos você não pode me botar pra fora de casa. Aí eu passei o número do advogado, que é meu advogado, eles conversaram, aí ele me explicou que antes de tudo, de entrar com uma ação, alguma coisa, sempre tem que ver o que pode acontecer. E tipo, se tem algum acordo ou alguma coisa assim, né? Aí ele explicou para o advogado que não pode vender e nem pode fazer a troca do lote por causa que não tem inventário. E o inventário fica muito caro, fora que não é uma coisa assim de um dia para o outro. Isso pode demorar anos. Aí ele explicou tudinho, os trem que poderia acontecer e tudo mais. Aí, que nem o povo perguntou muito para mim, por que que eu não entro com ação contra eles? O erro não foi deles por eu ter construído um lote errado, e o erro também não foi meu, mas foi a falta de atenção, por causa naquela época também estava acontecendo mil e uma coisa comigo, e com a minha mãe naquela época foi uma coisa muito difícil mesmo. Então nós não parou para pensar e falar assim, não, vai lá na prefeitura para ver se o lote está no lugar certo. Ai, fazer a marcação, a gente não pensou nada disso. Nossa, e a reação da sua mãe, assim? Sua mãe, sua mãe ficou passada, né? Pô, minha mãe entrou em desespero, ela tentou convencer eles a vender, aí ele explicou que não era uma coisa assim, aí explicou, a advogada ainda perguntou pra mim se eu não queria pagar o inventário desse pra fazer a troca. Só que aí, como também o advogado explicou que não é uma coisa assim, né? Aí eu pensei, não, é melhor a gente pegar o dinheiro que, graças a Deus, o povo está ajudando, a gente trabalha e se o povo ajudar com material, alguma coisa assim, a gente termina de construir, né? Constrói lá. Aí, graças a Deus, muita gente já ajudou. Aí, enquanto o povo vai ajudando, eu fui comprando os material. Eu já comprei os material tudo do alicerce e eu tô com dinheiro de pagar o pedreiro do alicerce. Aí já vai começar segunda-feira, porque eu não consegui achar pedreiro pra agora. Tá todo mundo trabalhando já. Aí Como vai assim? começar. Você tá falando assim, dinheiro pra fazer a base da casa, né? Pra começar a fazer. Por enquanto vai fazer a base, porque como é para fazer agora tudo direitinho, ainda mais que o SBT também colocou a prefeitura, sendo que também o erro não foi da prefeitura. Eu teve algumas falhas assim que também não me perguntaram, mas me ajudou bastante, me ajudou pra caramba. Porque se não fosse as pessoas terem me ajudado, acho que eu não tinha nem comprado nem os tijolos ainda. Mas é assim, depois com o tempo, porque assim, eu até entendo o lado do cara também. Do nada, assim, descobre que tem uma pessoa no terreno dele, uma família, com uma criança pequena. A pessoa assusta, né?
Mas Uhum. assim, depois com o tempo, ele acalmou? Vocês conversaram melhor, assim, com mais calma? Eu não conversei com ele, não. Ele veio aqui em casa, aí ele pegou e veio gritar comigo e virou pra mim e Hum, falou assim que as coisas eram fácil, que em 3 meses eu conseguia construir um barracão desse aqui. Aí eu peguei, me exaltei e meu marido me colocou pra dentro, né? Pra eu não dar razão de mim. Aí eu peguei e falei, não, eu vou conversar só com você por telefone, porque eu converso só com a filha dele. uhum. Já Que a filha entendeu o seu lado, de boa. Aí como o advogado também conversou com os familiares, pegou a documentação, os trem tudo, aí ele me explicou também que se eu entrar com ação contra eles, que são 4 herdeiras, mas as 4 são tudo idosas. Aí, se elas conseguirem provar que não tem condição de pagar a indenização e o juiz também declarar isso, aí quem tem que pagar a indenização para isso sou eu. Aí nós entramos em acordo de 10 meses. Qualquer coisa, assim, 10 meses eu não consegui construir, qualquer coisa eu fico um pouco lá na casa da minha mãe e dou um jeito. Mas a ajuda já foi muito, já me ajudou muito. O pessoal já ajudou bastante, foi muita gente até agora, sim. Sim, eu consegui já uns 25 mil. Olha, 25 mil é o suficiente para fazer a base. Já fazer alguma coisa já dá para fazer, né? Nem que seja Isso, uma graças a tenda, Deus. nem que seja uma tenda, uma oca, Meu já sonho dá é para só fazer o uma Vitor oca não no meio do fazer terreno. aqui. Já dá para fazer uma oca. Aí Bom. eu tenho uma pessoa que tá me ajudando aí, fez para o meu projeto, né? Aí pagar agora para nós pagou para legalizar e o projeto ficar legalizar no caso do projeto, né? Quando você Para ficar fala certo. projeto, você está falando a planta da casa. Isso, a planta da casa. Aí legalizou a planta da casa e já vai fazer a marcação segunda-feira. Pra medir o lote, porque ali do lado na esquina não tem casa. Aí pra eu não pegar nem deles, nem eles pegar meu, aí vai lá metragem. Vai lá, vai. Legal. E assim, e quando você começou a ver que o pessoal estava te ajudando, você não esperava que o pessoal fosse te ajudar, né? Não. É porque, tipo assim, toda vez que eu pedi ajuda de alguém, ninguém nunca me ajudou além da minha mãe, né? Então, minha mãe e minha avó. Então, é uma coisa assim, o não a gente já tem. A gente vai atrás da humilhação, né? Tipo, eu sabia que passar também pela televisão. Que foi, meu amor? Pega lá, abre lá. Minha filha. Aí, tipo, eu já sabia, assim, que muita gente ia criticar, né? Passar na televisão é o povo criticar e o povo ajudar. Só que, né, fala, não, o YouTube eu não dei conta de ficar lendo os comentários, não. Nossa, tem muita gente, assim, que às vezes não sabe o que a gente passa e fica julgando. Tipo, que nem o povo acha que eu tô contra a dona ou alguma coisa assim, sendo que eu entendo o lado dela, porque se fosse eu mesmo, a primeira coisa que eu queria é deixar em casa os trem que eu ganhei com meus filhos. Que nem se eu construir a casa e tudo mais, foi para não deixar nada faltar pros meus filhos. Aí, tipo, eu não quero pegar nada de ninguém, nada. Se eles quisessem fazer a troca, eu fazeria. Só que eu só não vou pagar, no caso, inventário para eles. Que aí eu fico no prejuízo. Verdade. Aí eu preferi construir minha casa, mas se Deus quiser, abençoar, vai dar tudo certo. Já está dando certo, menino. A conta tava zerada, já tem 25. Uhum. Que legal. Aí os materiais eu pedi pra entregar tableta e areia, que eram, tipo, pra entregar, né? Agora as canaletas, os trem vai entregar só segunda-feira, porque aqui não tem lugar pra colocar. Se deixar ali, o povo vai roubar. Ai, é de obra é isso. É.
Mas ei, a sua mãe ficou toda feliz, né? Quando ela ficou sabendo, assim, que o pessoal começou a te ajudar, abraçou a causa, né? Uma coisa é se você tivesse ido pra ir por querer, mas foi uma coisa assim totalmente sem querer. Eu já vi uns comentários na internet, que nem você tá falando. O pessoal não se dá o trabalho de pesquisar o negócio para saber da história por completo, sabe? Só entende assim, fulano tem 10 meses para sair do terreno que não é dela. E mete o pau, não quer saber direito a história, né? Aí eu vi muita gente assim, metendo o pau, mas gente também te defendendo, sabe? Que entende o seu lado, porque a verdade é que todo mundo é humano. Você errou, mas eu também posso errar, não posso? Ou eu não Sim. sou falho que nem você? Todo mundo erra. Acontece. Não vê a minha tia? Te contei. A Uhum. minha tia não foi um caso de assim, ela mudar para um terreno. Ela vendeu um terreno. Eu tô imaginando ela dançando Macarena, jogando dinheiro pra cima. E no, e no fim das contas, não era terreno do meu avô. Baixou até polícia lá. Chegou polícia e. Não, Não. chegou. Não. Camburão com não sei mais o que. Não, nada disso. Isso aqui é só avó que te deu, não. Você tem quantos filhos? Eu tenho duas. Ai, que legal. Aí uma tá com a outra avó. E essa aqui hoje tá comigo. Ela fica na creche, né? Só que sábado domingo ela fica. Oi, amor, oi. Fala oi pra ele. Ei, Oi. lindona. Qual o seu nome? Tá emburrada. Ah. Qual o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, Maria? Tá com vergonha de mim? E o serviço lá? Como que foi, assim? Eu lembro de você falando que você não tava bem, né? Você teve que sair do serviço. Não tava conseguindo dar conta, né? Foi, é porque eu quebrei meu caixa, né? Eu quase não recebi nada até quando eu saí, porque por causa disso. Os 2 dias que eu fui, eu quebrei meu caixa e eu não tava com cabeça pra ir trabalhar e eu acho que ainda nem tô. Apesar que as coisas às vezes tá tudo dando certo, ainda tem aquela possibilidade de não dar. Que nem eu falei, tava tudo tão perfeito. Ó. Agora, no final do ano, foi minha formatura. A casa já tava na cerâmica, faltava só fazer o muro da frente e capinar aqui, e limpar aqui, arrumar. Então, tipo, tava tudo dando tudo certo. Eu ia começar a minha faculdade, ia começar a trabalhar no CMEI da Maria, ia ficar mais perto das minhas filhas, tava tudo dando tão certo. Aí foi só a mulher vir, mas o pai dela falava que o lote não era. Aí parece que assim, tudo desmoronou. E até aí na prefeitura você tava achando que eles estavam errados, né? Uhum. Caramba. Tô imaginando sua reação, assim, quando chegou lá e você viu. Eu entrei em desespero. A gente acaba ficando sem cabeça pra nada mesmo. Aí eu não conseguia trabalhar, eu trabalhava e ficava pensando. Ficava pensando, aí eu peguei e não queria, eu desanimei, eu não queria trabalhar, não queria arrumar casa. Aí já é Aí janeiro, né? Isso tudo aí uhum, aconteceu foi meados de foi, janeiro. aí uma moça entrou em contato comigo, aí ela falou que era psicóloga, aí nós tava conversando, só que aí umas coisas aconteceram com os parentes dela, e aí ela parou, agora deu um tempo. Aí eu tô tentando.
E Mas quem me deu informação para começar a comprar os materiais foi eu. Ela falou, cada dinheiro que você for pegando, vai comprando alguma coisa. E aí eu peguei e fui comprando. E depois ela pegou e não me mandou mais mensagem, nem respondeu as minhas. hum, caramba. Aí isso tudo foi em janeiro, mas assim, teve um apoio da família? Assim, de. Só minha mãe. Caramba. E, só que como eu e a minha mãe nem sempre foi amigas, então eu não converso assim tanto com a minha mãe. Eu tive também uma infância muito difícil. Imagino, eu já tive problema com meu pai, né? Eu não Não convivo me com dava meu pai. bem com ele. Aí eu saí de Eu não. casa, mudei. Hoje em dia eu tenho minha vida, né? Não dependo deles pra nada, assim, financeiramente falando. Aí a gente se dá muito bem, né? Também a gente se resolveu, se perdoou, né? Nada, assim, nada melhor do que o tempo para poder curar as feridas. Quem diria que você em janeiro, quando você recebeu sua ajuda, você ficou sabendo, hoje em dia você poderia falar que tem gente na internet que te conhece, que você está recebendo ajuda assim, você não esperava isso, né? Não, não espero. Nossa, se isso acontecesse comigo, eu iria chorar muito, tá? E na internet eu não sou muito conhecido na internet, sabe? Eu tô mandando a real. Eu tenho pouco inscrito. Eu conheço bastante gente. Mas apesar de conhecer bastante gente, o canal ele é um bebê ainda. O canal ele vai fazer 3 anos ainda. Então assim, o intuito do canal ele foi criado para isso também, sabe? E também para de forma assim resumida estimular as pessoas a falarem, porque falar faz bem, Carol. Sim, às vezes tudo que às vezes eu quero é só alguém pra conversar, tipo, pra não dar palpite, só conversar, me escutar. Já ajuda muito, né? Aham. Alivio. É, eu nunca passei por isso, não, mas eu já passei por algumas coisinhas assim que eu fiquei sem chão também. Da última vez que uma coisa séria que aconteceu comigo, que eu fiquei sem chão, foi quando eu morava de aluguel e a dona da casa pediu a casa, a filha do dono, né, pediu a casa e eu não tinha dinheiro, Carol, pro calção. Não tinha. Assim, porque para você sair de uma casa para ir para uma outra casa, você tem que levantar dinheiro de calção. E não é assim da noite pro dia você consegue. O Uhum. pessoal pede o quê? Uns 3 calções, quatro, assim. E eu não tinha nada. Minha conta era zerada. Porque Uhum. meu dinheiro era todo certinho. Dinheiro para comprar comida, dinheiro para pagar as contas, separar o dinheiro do aluguel. Acabou. Aí eu fui dando meu jeito. Fui pedir ajuda ao meu pai. Eu não consegui. Meu pai podia me ajudar, ele não quis. Porque ele queria que eu saísse daqui da cidade e voltasse para a cidade dele. Então a jogada que ele fez foi essa. Vou fazer ele se. Eu não vou ajudar ele para ele se ferrar para ele ter que voltar. Porque no fim das contas eu quero ele aqui. Aí eu falei com ele e com a minha mãe que eu passaria até fome aqui, mas eu não voltaria para a cidade deles. Viraria mendigo aqui, mas não voltaria. Sabe? Você tem que ser raçudo. É isso que você quer? Então paga o preço. Simples Exatamente. assim. Eu Então, não conheço meu pai, né? Eu conheço só a minha mãe. Ela nem sempre me ajudou. Mas depois que eu tive a Mari, ela começou a me ajudar, né? Também eu dei a oportunidade. Mas eu era igual você e seu pai. Eu não estava bem. E quando eu precisei de ir pra casa dela, eu falei pra ela, se for pra ir pra casa da senhora, eu não vou.
E pode passar a dificuldade que for, mas não pode. É que ela decidiu comprar o terreno pra fazer a casa, né? É porque eu trabalhei também, ajudei muito ela. Se ela tem a casa dela lá, é porque eu ajudei ela. Eu sempre dei orgulho pra ela, né? Eu sou a única filha mulher. Aí eu sempre ajudei ela no que tava no meu alcance. E ela reconhece isso, né? Sim. E mesmo assim vocês não se davam bem? Não. Minha mãe sim é meio fofoqueira e tipo, se eu contasse alguma coisa pra ela contava pro meu pai. Se ela contasse pro meu pai, eu apanhava. Então, nós não se dá tão bem assim. Ela não me batia, mas ela botava a boca pra me bater. Hum, Tipo, eu sou sua amiga. meu Deus. Ela não guardava, não. Não, aí é isso aqui. É assim, né? Às vezes as pessoas pisam na bola com a gente, mas é que nem o senhor falou. É, nada que o tempo pra mudar isso. Nada resiste ao tempo. Nada, assim. E as Ainda que você, pessoas. ainda que você não volte falar com a pessoa. Com o tempo, você não odeia a pessoa como naquele momento que ela pisou na bola com você. Você pode não querer papo com ela, mas odiar ela não odeia, só não quer contato. É, assim, eu falava que eu odiava o meu pai, porque meu padrasto, né? Uhum. Mas eu chamei de pai. Hoje em dia eu chamo ele de pai. Mas antigamente eu odiava ele. Eu virava pra cara dele, falava, eu te odeio, não sei o quê. Aí eu fiquei, tipo, eu ia lá, via minha mãe, ficava com a cara fechada, ia embora. Eu era, assim, muito rançosa, não. Eu não queria conversar com eles, aí eu meio que dava umas mal respostas pra minha mãe. Aí depois que eu tive minhas filhas, aí tudo mudou. Eu descobri como é que é ser mãe. Foi ele que te criou, seu padrasto, desde pequenininha? Desde os meus 5 anos. Caramba, que legal! Aí Que eu chamo legal. ele de pai. E hoje em dia você tem quantos? Quantos anos? Eu tenho 19. Caramba! Fazer 20. E Eu as suas tive filha meninas? com 15 anos. Eu engravidei 15, tive com 15. Aí minha menina mais velha tem 3 anos, vai fazer 4 agora. E a Maria tem 2 anos, vai fazer 3. Uma atrás da outra. E como que foi assim? Você assustou quando você descobriu que você estava grávida? Assustei demais. Quando eu separei do pai das minhas meninas, eu não sabia que eu tava grávida da Maria. Eu descobri eu tava grávida da Maria, eu tava grávida de 6 meses. Foi assim um desespero pra mim também naquela época. Uma menina de que eu tava com uma de colo, grávida de outra. Nossa. Aí eu tive a Maria com 17. 17? Foi, 17. Acabei de fazer 17. E a primeira que você teve, se assustou também? Não, Não. eu saí da casa da minha mãe, eu tinha 13 anos. Aí eu já tinha saído. Aí como eu morava sozinha, eu me virava, né? Eu ia pra casa de alguém, eu ficava mais também na casa dos outros, mas aqui em casa. Aí até que eu engravidei da Esther. Mas eu morava do lado da casa da minha avó. Que lá, a casa dela era grandona, ela dividiu ela no meio. Aí meio que tem duas casas lá. Aí eu peguei e morava lá. Hoje em dia quem mora lá é meu irmão mais velho. Aí eu engravidei da mais velha. 2 semanas depois que eu tava grávida, eu descobri que eu tava grávida. Mas aí não foi um. Aí minha mãe até ficou feliz, foi ela que me deu o resultado, né? Ela virou, parabéns, você vai ser mamãe. Aí a avó dela, né? Pai de pai ajudou. Sempre foi aquela avó carinhosa, portanto é que ela meio que mora lá, né? Mora aqui um pouco lá. Ela Uhum. vem às vezes final de semana e meio de semana ela fica lá porque tem creche. E eu não dou conta de levar e buscar as duas, aí uma creche pra lá e outra pra cá. Mas quase todo final de semana ela tá aqui. Sábado mesmo passado, não deu pra te responder, porque quem tava com o celular era ela. Hum. Aí eu não vi a mensagem quando eu fui ver, oh meu Deus, eu esqueci.
Relaxa. Às vezes as duas me deixam louca. Hum. Aí, assim, as avós delas adoram elas sempre te ajudam, né? Que Sim. legal. Tipo, não ajuda financeiramente, porque também cada um tem sua vida, né? Mas ajuda, tipo, se eu precisar ir em algum lugar, eu peço pra minha mãe, eu tenho. É bom que tem várias avós, né, pra ajudar nisso. Aí, se for precisar pra levar a Maria pra creche e buscar, tem minha mãe. Oi, mano, pega lá mais. Aí, pra ficar final de semana, dia de domingo, se precisar, tem a bisavó. Ou então tem a avó de lá. E às vezes fica mais em casa e o Stephanie vem pra cá. Desamparadas elas não estão. Não fica. Elas gostam da avó, que a mãe cria e a avó estraga. A minha irmã tem três meninos, né? E minha mãe, meu pai, eles fazem de tudo por eles. Desde É tudo. bebê. Minha irmã praticamente pariu com a minha mãe e meu pai segurando embaixo sem criança. Sempre com a minha mãe e com meu pai. O meu pai, né, me batia. A Maria, ela pode fazer birra na frente dele. Uhum. Se ele estiver conversando e ela entrar no meio, ele faz questão de pegar no colo. Se fosse eu e eu entrasse no meio onde tivesse cheio de gente mais velha conversando, eu saio de lá com a orelha quente. E se você brigar com ela, ele ainda fica com raiva, né? Minha mãe, pra que você tá brigando com a minha netinha? Hum. Ah. Vai traumatizar a criança. Quando era eu, ninguém passava a mão na minha cabeça, só minha avó. Eu cresci só com, assim, mas minha avó e minha mãe, né? E meu irmão mais velho não conta, assim, porque menino dá trabalho. Eu era o que dava trabalho. Aí minha mãe casou, aí que eu tive mais dois irmãos gêmeos, que foi os dois gêmeos que minha mãe tem. Aí eles têm, acho que é TDAH um nível assim, que ele não fica quieto, ele é imperativo. Dizendo a psicóloga que ele sabe que é errado, mas às vezes o cérebro dele parece que manda ele fazer, mesmo assim, né? Mas eles Aí, conseguem se comunicar de boa? Conversar? sim. Só que tipo, eles gostam de aprontar, aquelas crianças bem pimentinha mesmo. Hum. Aí, como minha mãe trabalhava naquela época, eu que cuidava dos meus irmãos, né? Aí era gêmeos. Eu tinha 7 anos de idade, acordava cedo, ia pra creche, levava meus irmãos, depois ia pra escola, voltava, fazia curso, buscava meus irmãos. Eu sempre fui estudiosa, eu tenho 23 cursos no total. E um ainda é de gastronomia, que eu amo. Eu sei fazer tudo o que há de doce, mas eu não tenho curso de confeitaria e nem de doceria. Eu aprendi tudo pelo YouTube. Aí eu faço brigadeiro, portanto é que eu ainda tenho um Instagram, né? Lá eu postava, quando eu ia vender balinha, eu ia com a minha caixa de brigadeiro e colocava os trident em volta para vender. Dava o meu jeito, né? Caramba! Eu, Hum. Você aí, tem brigadeiro aí pra vender? agora não. Minha mãe levou para atrapalhar. Hum. Ela pega bombom comigo e leva pra vender lá. Aí eu pego, faço pro meio de semana e no final de semana ela leva. É porque ficar andando nesse sol quente com a Maria, teve uma época que minha mãe, que foi quando ela tem marca-passo, minha mãe. Aí teve uma época que não deu pra ela me ajudar, né? Olhando a Maria nem nada. Aí foi a época que eu comecei a levar a Maria. Aí pegava chuva, sol, aí depois eu falei, não, não quero mais. Aí eu arrumei o serviço lá no Marista. Acordava 4 horas da manhã, deixava a Maria da minha mãe, ela ia, levava ela pra creche. Eu chegava 4 horas da tarde, ia fazer almoço, buscava a Maria e depois ia pra escola. E Brigadeiro é quanto? tem a caixinha de R$ 10 que vem 4 unidades, tem um brigadeirão que é 3, 2 por 5. Uma caixa de 10.
Não, Como que vem é? uma caixinha de 4 unidades é R$ 10. E Isso. também eu faço o centro de brigadeiro, né, pra festa. Aí é R$ 100. E meus brigadeiros é bonito. E gostoso. Você vai mandar pra mim nem que seja pelo correio. Um bombom. Um, um brigadeiro, quer dizer. Tá bom. Você é daqui não, né? Eu não sei de que estado você é. Hã? Sou de Goiás. Goiás não, eu sou de Minas. Ah, é longe. É, peraí. Fala o seu Pix, por gentileza. 9 Espera aí. 629 9500 381. 3081. Isso. Eu moro em Juiz de Fora, Minas. Já ouviu falar? Não. Não. Tá encomendado minha caixinha. Aí você me manda o endereço que eu mando por via correio. Cadê? Caiu aqui. Obrigada. Mas voltando, me conta mais aí sobre você. Aí, o vídeo vai pro YouTube, né? Vai pra lá. Mas vai ser uma remessa aqui de vídeos, né? Porque eu sempre gravo pro YouTube, mas por remessa. Mas e aí, me conta sobre. Você me falou que agora você tem namorado, né? Namorado, marido, não sei o que é. Que negócio é aquele troço indefinido. Já ontem fez 1 ano que eu mais ele estão juntos, né? Que legal. Aí, na época que a gente se conheceu, ele era de menor, aí tipo, eu mais a mãe dele tinha uma briguinha, aí logo depois ele veio morar comigo, eu expliquei pra ele, né, que eu tinha minhas filhas, minha casa e tudo mais, aí a gente tá junto, já faz 1 ano. A gente tá bem, graças a Deus, né? E ele é mais controlado, assim, que nem quando aconteceu aquele negócio em dezembro, ele conseguiu manter a calma. Conseguiu. E ele ainda conseguiu me acalmar. Que legalzinho. Ele me levou pro hospital, todas as vezes que eu tive crise de ansiedade, ficou comigo lá. Que legal. Pra ele, assim, foi muito mais fácil lidar, né? Com tudo. É. Ele é mais prático.